Resultados animam mais uma vez o sonho do G8. Será que o Vasco consegue chegar na pré-Libertadores? Lateral direito Iago Pikachu vai responder essa pergunta daqui a pouco aqui no AVNews. E também vamos trazer novidades a respeito das renovações de contrato e um contato que o Vasco já fez com um possível, pode ser, não é nada concreto, reforço para a temporada 2020. Vamos ter essas informações e muitas outras num dia em que o Vasco da Gama teve do seu torcedor uma grande resposta. Associa Vasco, hashtag Associa Vasco. O Atenção Vascaínos está entrando no ar. Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço a todos vocês que hoje deram uma resposta importante aos pedidos de todos os vascaínos de bem. Vamos nos associar. Lançamos hoje a campanha Associa Vasco. Vamos ter agora sempre o contador mostrando o número de sócios que o Vasco tem. Queremos chegar até o final do ano em 50 mil sócios. Está na hora de todos nós nos unirmos, nos abraçarmos, darmos as mãos, esquecermos as diferenças, já que lá dentro eles não conseguem se esquecer, aqui fora a gente tem que se esquecer. Mostrar acima de tudo que o clube como o Vasco, formado como foi, juntando negros, brancos, amarelos, operários, todas as classes, vai mais uma vez dar sim uma grande resposta. Vamos nos associar, ajudar o Vasco, cobrar o Vasco, dar a ele condição de formar uma grande equipe, de montar um grande time. E para abrir esse AVNews, eu vou trazer um depoimento dado hoje a um amigo, a um companheiro norte-americano, brasileiro que vive em Baltimore, que vai fechar o AVNews hoje, num grupo de brasileiros vascaínos que moram nos Estados Unidos. Foi enviada uma mensagem ao presidente Alexandre Campelo. Porque o Vasco passou um final de semana, sim, muito duro para todos nós vascaínos. Ouvir tanta coisa do rival, tanta coisa relacionada a campeonatos do rival, mas chega de falar deles. Mas a cobrança foi feita para se saber do presidente Alexandre Campelo. O que o Vasco faz para dar uma resposta ao seu torcedor? O torcedor está dando, agora sim, mais do que nunca, comparecendo, dando condição ao clube de arrecadar pela campanha de sócio-torcedor. Associa Vasco, hashtag Associa Vasco. O torcedor vai fazer mais do que nunca o seu papel. E o Vasco vai fazer o quê? E o presidente Alexandre Campelo respondeu no grupo. Esse áudio já viralizou, mas para quem não ouviu, vamos então à palavra do presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, falando daquilo que ele está fazendo, da perspectiva para o ano de 2020. Eu sei que o torcedor vascaíno hoje está machucado, está aborrecido, que gostaria que o nosso clube estivesse num outro patamar, que o clube hoje tivesse capacidade de investir, de formar grandes equipes, de disputar os campeonatos para ser campeão. Mas é importante o torcedor entender que isso é um processo e não é um processo rápido. Não se consegue assumir um clube endividado como é o Vasco e como outros tantos clubes que existem hoje no Brasil e mudar isso da noite para o dia. É preciso ter firmeza de propósito, é preciso ter objetivo, trilhar um caminho de austeridade. Nos primeiros anos não dá para formar grandes equipes. É preciso primeiro equacionar a dívida. A dívida é muito grande, ela impede que você pague até as contas de maior necessidade, como água, luz, porque toda hora tem bloqueio, tem penhora. Então é importante solucionar isso primeiro, para depois se investir nas equipes. Esse trabalho vem sendo feito e ele leva um tempo para surtir efeito, para trazer os resultados esperados. Mas nós já apresentamos alguma evolução nesse sentido. Nosso sócio-torcedor saiu de 7 mil para 32 mil. O clube tem avançado na gestão, na qualificação dos profissionais, no pagamento da dívida. Nós agora estamos conseguindo uma operação que tira uma boa parte das penhoras, liquida com essas penhoras.
Mas é óbvio que nesse momento há uma tendência do torcedor olhar para o rival, para os resultados que o rival tem obtido, mas a gente não pode esquecer que eles estão conseguindo esse resultado depois de 6 anos ou mais de um trabalho de reestruturação do clube. Eles não conseguiram no primeiro ano. Se vocês olharem para trás, vão ver que os primeiros anos deles, eles correram risco de cair, eles passaram dificuldades, formaram times para ficar no meio da tabela e agora estão colhendo o resultado dessa firmeza, do que a direção fez, né, apesar de não ser vitoriosa no primeiro momento, mas de dar solução para que o clube pudesse crescer. É isso que está sendo feito no Vasco. O vascaíno precisa entender isso, precisa comprar essa ideia e seguir junto com a direção para que daqui a 2, 3, 4 anos a gente consiga ter o mesmo tipo de resultado, ter um clube com capacidade financeira para investir na equipe, para montar grandes elencos e disputar os títulos. Mas primeiro é preciso fazer essa reestruturação e ela não é feita da noite para o dia. Não se paga 680 milhões de dívida em 1, 2 anos. O clube faturava, quando eu assumi, 200 milhões. Então, se usasse todo esse recurso só para pagar as dívidas, demoraria mais de 3 anos. Isso sem pagar nenhuma conta. Então, é importante que o torcedor deixe a política de lado. A política tem que ser lá em novembro de 2020. Lá é que tem que se discutir quem vai ser o novo presidente e que todos apoiem. Não ajuda em nada determinadas discussões se polarizar hoje em torno da política ao invés de apoiar o que está sendo feito no clube, que é uma reestruturação séria. Para você que não se associou, é muito fácil. Você está vendo aqui embaixo o site para você poder fazer sim a sua entrada como sócio. Na descrição desse vídeo você tem todos os detalhes. Você não consegue ter dinheiro para ser sócio mensalmente? Doe para o CT. Vá no site da Quicante e faça a sua doação. Tá na hora da gente ajudar, gente. De qualquer maneira, qualquer ajuda pequena que você der vai ser muito importante. Entrando de sócio, temos aí a promoção do Black Friday, que dá a condição de 50% de descontos. Tem aí planos de sócio de R$4 mensais, pelo menos nos próximos 6 meses. Tentamos hoje durante o dia com o Daniel Costa, que é o assessor da presidência do Vasco, uma entrevista com alguém responsável pelo plano de sócio. Temos a promessa que essa semana nós enviamos algumas perguntas, essas perguntas mais corriqueiras a todos que mandam mensagem, que mandam e-mail, a gente vai tentar as respostas. Precisamos elucidar todas as dúvidas para aqueles que em qualquer lugar do mundo, seja na China, no Japão, nos Estados Unidos, queiram ajudar o Vasco. Está na hora da gente ajudar. O site travou, compra mais espaço, abre mais espaço. Tem que ter sim capacidade de receber a imensa massa cruzmaltina, que agora mais do que nunca sentiu pelo susto que tomou que precisa ajudar. Ah, mas eu não tenho dinheiro, como é que eu faço? Vá até o site da Quicante, vamos ter um CT de primeiro mundo, a gente pode ajudar. Vamos fazer mais pelo nosso clube, comprar todos os produtos oficiais, visitar as redes, fazer aquilo que o canal Atenção Vascaíno sempre faz, dar crédito ao Vasco. Vá no Twitter, no Facebook, no Instagram, em todas as redes sociais, prestigie a Vasco TV, que é o canal oficial do Vasco, aqui na mídia YouTube, enfim, o momento é esse. Estamos de braços abertos e de mãos fechadas e unidas para que o Vasco possa melhorar a sua verba, a sua grana, a sua receita, para que em breve possamos ter bons jogadores, grandes jogadores. E já vamos falar nesse vídeo sobre já os contatos que o Vasco vem fazendo para tentar, quem sabe, ter um time ainda mais competitivo para o ano de 2020. Os jogadores do Vasco voltaram à atividade hoje à tarde no CT do Almirante. O Vasco da Gama, meus amigos, olha, os outros times estão ajudando o Vasco, é que precisa se ajudar. O Internacional tem 51 pontos, o Corinthians tem 50, o Goiás tem 46, Vasco e Bahia 44. Todo mundo no bolo para entrar no G8, porque vai ser G8. O Flamengo, campeão brasileiro e da Libertadores, já abriu uma vaga. O Atlético do Paraná dificilmente não vai ficar entre os 8 primeiros, já é campeão da Copa do Brasil. Portanto, 8 vagas, incluindo as diretas e 2 para pré-Libertadores. O Vasco tem chances? Tem sim. Não são gigantescas, mas tem chance.
quem falou sobre esse assunto e já prevendo o jogo de quinta-feira com o São Paulo. O primeiro desafio, o Vasco tem que vencer, jogar como jogou no Rio de Janeiro, meteu 2-0, não deu chances ao São Paulo de chegar. Foi o lateral direito Iago Pikachu que volta à equipe. Pikachu fala sobre se o sonho volta a permear a mente cruzmaltina. Será que dá para entrar nesse G8 e buscar uma pré-Libertadores, Pikachu? Olha, sinceramente é o que a gente espera, né? Já ficamos mais próximos hoje do G8, né? Antes do G7. Desperdiçamos uma grande oportunidade, né? Nesse último jogo que a gente teve em casa diante do próprio Goiás. Eu acho que vencendo aquela partida, né, a gente ficaria a 4 pontos de 12 a ser disputado, ficaria mais próximo, né? Mas matematicamente ainda temos chances. Claro que não depende só da gente agora, tem que torcer pro tropeço principalmente das duas equipes ali que estão com 50 e 51 pontos, que são os adversários que a gente não tem mais o confronto direto. Vamos fazer a nossa parte, vamos ver o que acontece daqui até o final do campeonato, né? São 12 pontos de disputa, vamos tentar buscar o máximo de pontos possível para, quem sabe, na última rodada ali a gente tá entre os 8 colocados ali para brigar pela Libertadores. Pikachu também projeta enfrentar o São Paulo de Fernando Diniz. O Vasco já o enfrentou no primeiro turno quando era treinador do Fluminense. Diniz é um treinador com maneiras diferentes de atuar. Pikachu fala sobre esse desafio da próxima quinta-feira no Morumbi. Olha, agora é um pouquinho diferente porque ele tem outros jogadores, né? Eu acredito que a filosofia de trabalho dele é o mesmo de quando ele estava aqui no Fluminense, né? Só com jogadores mais capacitados, então a dificuldade é grande. Eu particularmente assisti o jogo do São Paulo ontem e vi que é uma equipe que sabe jogar bem nos contra-ataques, uma equipe que também gosta de ter a posse de bola, que é coisa do Fernando Diniz, né? Então jogando lá eles são muito fortes, mas a gente já beliscou vitórias fora de casa, né? Então a gente tem que entrar muito concentrado se a gente quiser realmente entrar na briga por esse G8 aí, a gente tem que fazer um bom jogo e vencer o jogo contra o São Paulo. Com a volta de Iago Pikachu, cumprindo suspensão automática, hoje no CT do Almirante, Leandro Castanho e Henrique treinaram normalmente. Aliás, o treino foi comandado pelos auxiliares Maurício Copertino e Ramon Menezes. Vanderlei Luxemburgo começou a fazer os procedimentos para tratar do problema que teve de câncer de pele. Ele, inclusive, até alertou os jogadores que está tudo bem, está tudo tranquilo, e ele, inclusive, não deve treinar a equipe nessa quinta-feira. Há uma dúvida em relação se ele vai estar na beira do campo. Com a volta de Pikachu, Henrique e Leandro Castan treinando normalmente como treinaram hoje, dificilmente o Vasco não vai fugir de Fernando Miguel, Iago Pikachu, Oswaldo Henriques, Leandro Castan e Henrique, Richard, Raul, Guarim e Marcos Júnior, na frente Rossi e Marrone. Vamos então às novidades, envolvendo possibilidades de renovação de contrato e já alguns contatos que o Vasco vai fazendo de maneira calma, tranquila, para reforçar o seu elenco. É isso mesmo. Bom, vamos falar primeiro sobre renovações de contrato. Quem está conosco é Gilson Tussi, que é empresário de Oswaldo Henriques, o Boca Negra, que já conversou com Mário André Mazzuco para a possibilidade de renovação do contrato do jogador. Gilson Tussi fala sobre esse contato que teve com o diretor executivo do Vasco para a renovação do zagueiro central cruzmaltino. Então, Flávio, a gente já está tratando sobre a renovação do Henrique, sim, tá? Tá bem inicial, né? Já foi conversado com o Mazzuco, já foi conversado com o Henrique. Então, assim, eu acredito que nessa semana já possa começar a resolver algumas coisas, né? Gilson fala a você, assinante do canal Atenção Vascaínos, se a tendência é para que o jogador realmente permaneça na colina no ano que vem. Flávio, a vontade de ambos é de fechar, então assim, é questões de ajustes, né? Ajustes das situações que tem ainda as pendências desse ano, ajuste de valores para o próximo ano, é coisa pequena, não é coisa difícil, né? A tendência é assim que consigamos fechar, sim. Tudo deve acontecer durante essa semana. A possibilidade é bastante grande. Acertar as coisas mais do passado
essas situações que estão pendentes, e aí sim, renovar o contrato não deve ser problema. Boca Negra está muito feliz no Rio de Janeiro, muito feliz com a recepção da torcida do Vasco. Agora o jogador deve renovar por 1 ano apenas, em função até da eleição no ano que vem, porque com a eleição não se sabe se não ficar a atual gestão, não se sabe se mudar tudo, portanto ele deve fazer um contrato de apenas 1 ano, jogar 2020 pelo Vasco da Gama. Hoje também pude conversar mais uma vez com Marcelo Ferreira, agente e empresário de Fred Guarim, e ele me confirmou, na próxima quarta-feira estará no Rio de Janeiro para a tentativa, sim, de iniciar as conversas para a permanência ou não do colombiano. Mais uma vez eu digo, assim como Oswaldo Henriques, Guarim está muito feliz no Rio de Janeiro, inclusive levou as filhas hoje ao treinamento. Esteve lá, participou com os filhos, foi bastante solícita a participação de Fred Guarim, mostrando que ele realmente está entrosado, está feliz aqui no Rio de Janeiro. A tendência sim é que Fred Guarim permaneça. Em relação a Rossi, não consegui nenhum contato hoje com Dário Pissetti. Dário é uma figura assim, quando ele tem a possibilidade de dar uma notícia, ele atende e retorna. Quando não tem, ele realmente some. O que para mim confirma a possibilidade bastante pequena de que Rossi possa ficar no Vasco da Gama. Sobre possibilidades de contratação. Hoje no Crias, o Cátia está passando aqui em cima, é bom que você veja, muito interessante. O nosso JP Escofano deu uma informação a respeito do Allan Kardec. E eu vou reprisar essa parte do vídeo de hoje à tarde, quando o JP Escofano fala sobre a situação de Allan Kardec, terminando o contrato e querendo voltar ao Brasil em função do nascimento do seu filho, querendo ficar por aqui e livre. Será que volta Kardec à colina? Com a palavra JP Escofano. Lá na China tem um limite bem severo de jogadores estrangeiros. O time não pode colocar mais de 3 em campo. O time do Allan Kardec já tem 4 e pelo visto rola um boato que eles estão contratando um quinto, que seria o Marcelo Cirino, que joga hoje em dia no Atlético Paranaense. O Cirino não fica no Atlético Paranaense, ele deve estar indo para o mercado chinês. Com a ida do Marcelo Cirino, o Kardec pode ficar sem espaço e quem sabe ele não pode voltar ao Brasil. O Kardec foi papai recentemente da sua 2ª filhinha, quem sabe ele não quer ficar mais perto da família, então quem sabe eu não tenho um cria que está voltando para casa. A gente vai ficar de olho, vai correr atrás da informação e assim que a gente tiver qualquer novidade, a gente informa ou nas nossas redes sociais ou nos nossos vídeos. Então, para não perder, confere tanto as redes sociais como se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação. E essa informação aqui é em absoluta primeira mão dada pelo canal Atenção Vascaínos. Fustigando, correndo atrás, apurando, consegui hoje o contato com José Constanzo. José Constanzo é agente e empresário de Germán Cano. Quis saber da situação do argentino do Independiente Medellín, jogador que fez 80 gols em 2 temporadas. Acabou de ser campeão da Copa da Colômbia e artilheiro do futebol colombiano na temporada 2019. Me disse José Constanzo, o jogador tem contrato até o final de dezembro e dificilmente vai ficar no Independiente Medellín. Apesar da classificação da equipe para a Copa Libertadores da América, como ganhador da Copa da Colômbia, o Medellín não tem dinheiro para fazer uma grande equipe. E também, Cano quer novos ares. Esteve no Medellín até 2015, passou 2 anos no Pachuca do México e depois voltou. E está jogando agora também, mais uma vez, no Independiente Medellín. É muito acostumado à cidade, adaptado à cidade. Mas me disse José Constanzo, temos sim propostas. Uma dos Estados Unidos, do Orlando City, para que ele saia da Colômbia e vá para os Estados Unidos, para a MLS. Temos uma proposta também do futebol uruguaio, ele não quis adiantar qual clube. E tem uma proposta de um clube brasileiro, algo que está já adiantado. Mas a informação que eu tive, José Constanzo me confirmou que teve um contato no meio do ano com o diretor executivo do Vasco, Mário André Mazzuco. Na ocasião, Germán Cano tinha contrato em vigor, mas agora o Vasco voltou a fazer contato, demonstrando interesse. No entanto, já há outros clubes correndo atrás de Cano. Mas, de qualquer maneira, pela influência até de colombianos que estão jogando no Brasil, de jogadores fazendo sucesso no Brasil, estrangeiros principalmente, Germán Cano vai ser procurado. Ele está na Colômbia, o empresário é argentino, como Cano, que também é argentino, que vai até Buenos Aires depois que terminar a temporada na Colômbia, que já encerrou, deve estar indo agora no início de dezembro. E aí ele me disse algo muito importante, que vai querer saber de Germán Cano se ele quer, com 32 anos de idade, ganhar dinheiro, fazer contratos e jogar num nível menor, no caso a MLS,
ou então jogar ainda de forma competitiva. E eu insisti com o empresário: o que você acha, pelo que tanto conhece, do argentino Cano? E ele me disse: acho, Flávio, que Germán Cano quer jogar ainda de forma competitiva, fazer mais 2, 3 anos e depois voltar para a Colômbia e encerrar a sua carreira no Independiente Medellín. Sobre o Vasco, ele tem boas informações, tem até uma boa relação com Marcelo Ferreira, empresário de Fred Guarim, mas como disse, o contato foi superficial, houve sim uma troca de mensagens e provavelmente essa semana pode ser reativado. Apesar de outros clubes terem interesse, quem sabe, se o Vasco chegar pesado, chegar com interesse, uma proposta concreta, colocar de repente a influência dos colombianos Guarim e Oswaldo Henriques e também a presença do técnico Vanderlei Luxemburgo, que é conhecido mundialmente, talvez possam seduzir. É claro, Germán Cano quer dinheiro, é profissional, é um jogador livre, que vai apenas pelo contrato mesmo. É um jogador que ganha bem, mas o futebol brasileiro também atrai. Conversei muito com José Constanzo, que acompanhou a final toda da Copa Libertadores. Sabe de vários jogadores no Brasil. Sabe também da condição do Vasco. Portanto, é de se esperar. Mas a notícia nesse momento é que o Vasco fez sim um contato, mesmo que extraoficial, para ter o argentino Germán Cano. Se vai acontecer ou não, a gente vai ter que esperar. Há concorrência no ar. E para a gente fechar, antes dos abraços, uma informação envolvendo Marcos Valadares, treinador do Sub-20 do Vasco, que esse ano fez um bom trabalho. Não foi feliz em relação a conquistas. Foi vice-campeão da Copa São Paulo, vice-campeão carioca, não conseguiu chegar à final da Copa do Brasil e tampouco do Brasileiro Sub-20, mas revelou muitos jogadores. Marcos Valadares é mineiro, tem um filho pequeno aqui no Rio e estava precisando voltar para sua terra natal. E foi convidado pelo Clube Atlético Mineiro e aceitou. Vai ser o treinador do Sub-20 do Atlético Mineiro numa reformulação que o Galo vai fazer para o ano que vem. O Vasco tinha Marcos Valadares como alguém que poderia ajudar para o ano que vem. Mas Alexandre Gracielli, que é também treinador de futebol, esteve no Vasco em 2018 como coordenador de base, volta agora, estava no Cruzeiro e vai ser o treinador do Sub-20. Marcos Valadares comandou o Vasco em 72 jogos, com 44 vitórias, 16 empates e 12 derrotas. Boa sorte a Marcos Valadares, um jovem treinador que ainda tem muito o que trilhar, mas mostra sim uma boa competência. E em nome da CG Segurança Eletrônica, você está vendo aqui embaixo, e-mail, telefones, site, procure o Cristiano e ele vai fazer preço e condição de pagamento para você. Mas é um investimento para que você tenha uma vida em paz. Segurança não é brincadeira, não poupe para ter segurança. Aquele invasor da sua casa, uma cerca elétrica, quer ter uma câmera de segurança, um circuito interno, vá até o Cristiano. Ele vai dar toda assistência, vai dar boas ideias, é uma pessoa do ramo e que vai com muito carinho cuidar também da sua segurança. Eu vou mandar um abraço especial para o Barata. O Barata. O Luiz, lá nos Estados Unidos. Ele mandou esse vídeo aí pra gente. Aqui quem está falando é Luiz Elias, mais conhecido como Barata. Estou no norte dos Estados Unidos. Estou aqui representando a família Dinossauro, que eu já estou com uma certa idade, sou vascaíno de muitos anos. E estou convocando a torcida do Vasco, todos os vascaínos, para se associar no Clube de Regatas Vasco da Gama. Porque a gente unidos jamais será vencidos. Entendeu, meu galera? Então é o seguinte, estou no norte dos Estados Unidos, em Baltimore, convocando toda a torcida vascaína dos Estados Unidos, do sul da Flórida, de Boston, de Nova York, para a gente junto conseguir levantar o nosso clube. Valeu, galera. Um abraço para vocês e aqui é Vasco. Valeu, tamo junto. Ele é um vascaíno que viu muito o Vasco ser campeão, mora em Baltimore, como ele disse, e me mandou uma mensagem através do querido amigo Sorato e me disse: Flávio, eu quero ajudar o Vasco, eu quero doar, eu quero fazer com que os vascaínos aqui nos Estados Unidos, eu tenho amigos na Flórida, na Califórnia, que todos possam fazer uma doação, todos possam de alguma maneira, ou entrando de sócio, ou doando para o CT. E ele fez o seu plano de sócio, está querendo ajudar outras pessoas que não tenham condições, até propôs uma parceria. Olha, eu pago 2 planos de sócio o ano inteiro e você presenteia aí os seus assinantes. A gente está vendo aí de que maneira que a gente pode fazer isso, mas é desse tipo de gente
que o Vasco precisa, pessoas que pensem no Vasco, que amem o Vasco mesmo à distância. Hoje eu fiz um contato com o Daniel Costa, como eu disse, tentando um contato com alguém que cuide de plano de sócio do Vasco, para a gente poder trazer todas as informações corretas para você que tem interesse e às vezes não sabe como faz, você que é de fora do Rio, quer saber das benesses. Recebemos hoje muitos e-mails, a gente vai tentar durante a semana prestar esse serviço a você. Tá aqui embaixo o contadorzinho, a gente vai mostrar quantos sócios o Vasco tem e a hashtag Associa Vasco. Tá na hora de ajudar o nosso Vasco da Gama. Barata, um grande abraço, um prazer enorme falar com você. Precisamos de vascaínos assim, do seu naipe, da sua estirpe. Ok, turma? Amanhã tem um Bom Dia cedinho e também vamos ter a nossa live. A live amanhã com Sandro Gama, querido Sandro Gama, que é locutor da Vasco TV, trabalhou em várias emissoras de televisão e rádio e vai estar comigo, com o Bismarck e com o Roberto Dinamite a partir das 7 horas nas redes sociais, no @avascaínos e às 7h30, bola rolando no canal Atenção Vascaínos. Vale a pena você curtir, ok? Um grande abraço. Tchau, turma.